Agora fala agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol hoje com 31 anos de idade. Foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari. Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida. E nas 12 partidas finais do campeonato italiano, ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027. Está avaliado em 3,5 milhões de euros. Fiorentina havia o comprado por 1.800.000 euros. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5,5 milhões de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Para falar sobre Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa, e dá conta de que o Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco, que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza, e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou, pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1,5 milhão de reais de multa, porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Matheus França, jogador revelado no Flamengo e vendido para o Crystal Palace por 20 milhões de euros. Matheus França já havia sido, na semana passada, alvo de uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou desistindo do acordo diante das cifras envolvidas nas tratativas. É que o Matheus França ganha na Inglaterra 1.300.000 reais por mês, e apesar de o Crystal Palace topar emprestá-lo, a opção de compra ficaria muito cara. O Cruzeiro entendeu que os números não batiam e procurou outras alternativas. Já no Vasco da Gama existe otimismo de que o negócio possa acontecer. Fernando Diniz é um entusiasta da ideia, ele entende que o Matheus França se encaixaria como uma luva nesse elenco do Vasco, jogando ao lado de Felipe Coutinho, Ryan, entre outros. As negociações existem, existe otimismo no Vasco, mas estou achando que as cifras, para mim, em relação à capacidade financeira do Vasco, parecem ser um impeditivo. Atleta que pelo Flamengo disputou 53 jogos e 9 gols no time principal, já no Crystal Palace a coisa não funcionou, foram apenas 19 jogos com 1 gol e 2 assistências.